Estamos no mês da família, aqui na comunidade, e nós queremos partilhar com os irmãos, né, algumas coisas acerca de um homem, mas também de uma mulher de Deus, de uma avó de Deus, que deixou um legado, que deixou ensinamentos preciosos e que marcou gerações. Hoje em dia, o que nós vimos são pessoas que estão cada vez mais preocupadas em dar, e não tem nada de errado nisso, tá, irmãos? Por favor. Mas querem deixar algo para os seus filhos. E trabalham. E eles acabam, e eu falo eles porque estamos a falar de família, né? Acabam sobrecarregados para, quem sabe, deixar uma herança para os seus filhos. E nós estamos a falar de terras, nós estamos a falar de casas, nós estamos a falar de carros, nós estamos a falar de muitas coisas que muita gente está a trabalhar para deixar algo que é passageiro. Para deixar algo que é corruptível. Para deixar algo que, com o tempo, se esvai. E é por isso que nós passamos em muitos lugares, em muitas ruas em Portugal, aqui mesmo em Mora, em Ponte de Sou, em Lisboa. E nós passamos e andamos por várias ruas e é muito comum vermos aquelas casas devolutas. Não é verdade? E vemos. Aquela casa onde já não há mais o telhado caiu. E nós vimos pessoas que trabalharam arduamente, vida, para deixar algo para os seus filhos, e muitas vezes os filhos se vão e não tem mais interesse em voltar para a terra do pai ou da mãe, e passa. Eu quero falar de algo hoje que é incorruptível e que, de fato, vale a pena investir. E eu quero que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 5 diz assim: também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide, e também na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Meus irmãos, essas mulheres deixaram um legado. Algo que atravessa tempos, crises, algo que atravessa gerações e que resiste a todo e qualquer intempéries que a natureza pode dar, que as pessoas podem promover, que é uma fé verdadeira, uma fé sincera. É isso, exatamente isso, que Deus ministrou no coração daquela avó, que passou para a mãe e que passou para o seu filho, Timóteo. Isso é o que de fato muda gerações, e é isso que de fato importa. É uma fé verdadeira, é uma fé não fingida. Deixa eu explicar uma coisa para os meus irmãos aqui. O livro, a carta de Timóteo, é o que nós chamamos de cartas pastorais. É o Paulo dando conselhos a jovens pastores, Tito, Timóteo. E Paulo, ele está em uma prisão, e reparem numa coisa, meus irmãos. Ele sabe, muito provavelmente, essa carta ela foi redigida quando Paulo estava na sua segunda prisão e sabia já que iria ser morto. Ele já sabia que seria morto. E é interessante porque uma das primeiras coisas, e eu estou a ler, nós lemos o que foi? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ou seja, logo no início da carta. Logo no início dessa carta,
Paulo, ele não se preocupa agora com doutrinas, Paulo não se preocupa com... Paulo fala sobre a fé não fingida dele. Isso é o mais importante. Depois ele começa e fala os outros conselhos, mas a princípio ele fala de uma fé sincera e verdadeira que ele sabe que habita no Timóteo. Isso que é importante. É como se Paulo estivesse falando para Timóteo, olha, Timóteo, meu filho, ou como o autor de muitos provérbios, né, fala assim, filho meu, Timóteo, antes de pregar, antes de liderar, antes de enfrentar o mundo, as crises, as falsas doutrinas, olha, lembra-te de uma coisa, por favor, lembra da fé que te formou. Lembra do teu fundamento. Lembra da tua essência. É isso que é importante. E hoje, meus irmãos, eu quero falar só sobre 2 pontos. Prometo que serei muito breve, mas eu quero, por favor, que os meus irmãos estejam atentos, porque hoje eu só vou falar sobre 2 coisas. A fé que se transmite e a fé autêntica. A fé que se transmite, o legado que nós deixamos para as nossas gerações. E tem que ser uma fé autêntica. Por quê? Porque fé, se nós pararmos e fizermos agora e conversarmos com muitas pessoas têm fé. Tem fé que vai vencer na raspadinha. Não é? Tem fé em Buda. Tem fé em muitas outras coisas. Mas o que nós estamos a falar é da fé autêntica. Em Cristo Jesus. E, meus irmãos, essa palavra, ela nos confronta, porque ela nos lembra da nossa responsabilidade. Acompanhe aqui comigo. É assim, ó. A fé que nós recebemos, a fé que nós vivemos e a fé que nós transmitimos. Esse é o ciclo da fé. O ciclo da fé de Cristo é uma fé que vem porque nos foi transmitida. É a fé que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, ou na nossa escola, ou por onde quer que nós estejamos a andar. Mas é também a nossa responsabilidade da nossa fé que transmite. Por quê? Porque nós, enquanto cristãos que cremos em Jesus e que temos fé autêntica em Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não podemos reter essa fé. Nós precisamos compartilhá-la. Nós precisamos transmiti-la. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero falar e o primeiro ponto é essa transmissão da fé que ultrapassa gerações. É a fé, é a transmissão intergeracional da fé. Reparem comigo, está o versículo atrás? Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. Vó, mãe e filhos. É uma fé que ultrapassa gerações. Meus irmãos, entendam uma coisa. Vocês lembram quando Deus chamou Abraão, a princípio, Abraão, para sair da sua terra? Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Lembram? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para onde? A terra que te mostrarei. E para quê? Para te abençoar. É isso? Foi? Foi para abençoar Abraão? Não. Foi para abençoar quem? A família de Abraão? Também não. Para abençoar todas as famílias da terra. O nosso Deus é um Deus geracional. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
O Deus de... Aí eu vou falar aqui também, vocês talvez não percebam, mas é algo profético. É assim, ó, o Deus de Mariazinha, que é minha mãe. O Deus de Aldeir, que sou eu. É o Deus de Daniel e de Filipe. Amém? Amém. É exatamente isso. A fé, meus irmãos, ela não nasce do vácuo, do nada, assim, sabe? Surgiu. A não ser que seja o propósito do Senhor. Mas ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada para dar frutos. Lembro-me que há 5 anos atrás, quase 5 anos, quando chegamos cá em Portugal, nós passamos ali perto de Coruche, perto de Azerbaidinha. Eu não lembro qual foi a terra ao certo? Mas eu lembro-me como se fosse hoje. Eu a vi na carrinha junto com o pastor Osvaldo, cansado. Mas eu lembro-me que havia algumas pessoas a plantarem alguma coisa lá, que até hoje eu não sei o que é. E hoje, 5 anos depois, eu vejo aquela plantação, eu ainda não vi absolutamente ninguém a colher nada naquela plantação. Por quê? Porque as mudas estão mais ou menos assim, 1,60 m. Eu não sei o que é. É arroz? Não. Parece amêndoas, parece oliveiras, parece assim... Amendoeiras. Pois, então amendoeira. Descobri agora. Obrigado, irmãos. Então, o que acontece, meus irmãos? Eu vejo há 5 anos o dono daquela plantação a investir, sem nada a colher. Há 5 anos eu vejo ela investir. Esse ano já colhe. Depois de 5 anos. Sim. Ok. Mas o que eu quero trazer para nós, meus irmãos, é o exemplo dessas 2 mulheres. O que elas fizeram na vida de Timóteo para que Timóteo fosse reconhecido e fosse convidado por Paulo para pastorear uma igreja e cuidar de pessoas. O nosso Deus, essa fé em Deus de Timóteo, ela foi plantada pela sua avó e por sua mãe. Durante anos e anos. Luiz, põe para mim, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, e vamos aprender com essas mulheres. O que foi que ela fez? Como foi que chegou a essa fé não fingida de Timóteo que habita nele? E desde a tua meninice, desde quando tu era criança, sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O que foi que essas mulheres fizeram? Investiram tempo no ensino da palavra de Deus na vida de Timóteo. Se nós queremos ter uma família abençoada, se nós queremos deixar de fato um legado a Deus, um legado nessa geração, nós precisamos investir o nosso tempo nos ensinamentos da palavra para os nossos filhos desde pequenininho. Precisamos ensinar a palavra. Criar um ambiente de fé que verbaliza. Criar um ambiente de fé que não somente verbaliza, mas que é visual. E percebam do que eu vou falar aqui, meus irmãos. Tem muitos filhos e eu, durante muitos anos, eu fui pastor de jovens. E durante muitos anos, o que mais ouvi de jovens que passaram pelo nosso ministério foi que, infelizmente, a vida daquilo que os seus pais demonstram dentro da igreja é diferente daquilo que vivem dentro de casa. A fé que nós queremos transmitir, ela é sim verbalizada. Por quê?
É um princípio de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? É música? Não, é a palavra de Deus. Então, nós estamos a ensinar os nossos filhos e queremos deixar de facto um legado a ele, nós precisamos verbalizar, ensinar, falar. Amém? Mas não somente falar. Nós precisamos obrigatoriamente também demonstrar através das nossas atitudes. E nós precisamos, e os nossos filhos, eles precisam visualizar essa fé verdadeira em nós. Através do nosso testemunho. Meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês lembram de uma passagem bíblica, quando Jesus lava os pés dos seus apóstolos? Lembram? Sim. João é o que fala assim, olha, eu não estou a ensinar vocês apenas em palavras, mas também eu deixo para vocês o exemplo. É o que, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Esse é o legado que muda gerações. Os nossos filhos, eles aprendem e aprendem de facto e de verdade com as palavras do Senhor. Isso gera fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não estou a contradizer a palavra de Deus. Não é isso. Certo? Mas nós precisamos também dar o exemplo. E, meus irmãos, se o próprio Jesus deu o exemplo, quanto mais nós. Não podemos ensinar apenas em palavras, mas também através do exemplo. A fé verdadeira, meus irmãos, ela precisa deixar marcas. A fé verdadeira não é apenas de discurso. A fé verdadeira, ela transmite o ensino e transmite o exemplo. Então, guarde isso que eu vou falar para os meus irmãos. Você que é pai, você que é mãe, você que é vô, você que é vó, que está a me ouvir, o maior legado que você pode deixar para sua casa, para sua família, não é dinheiro, não é bens, mas uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Muito mais do que falar para os seus filhos, você tem que demonstrar essa fé verdadeira. E muito mais do que orar pelos seus filhos, nós devemos orar com os nossos filhos. Amém? Amém. Para líderes, há líderes aqui, não sei, de célula, líderes de Déboras, líderes de congregações, de igreja, eu não sei. Talvez não seja agora, mas será no futuro. Meus irmãos, há Timóteos nas igrejas que precisam de Lloyds, de Eunices, de Paulos, para ensinar essa fé verdadeira. Ah, mas Aldeir, olha, eu não recebi esse legado de fé do meu pai, eu não recebi o legado de fé da minha mãe. Então deixa eu te falar uma coisa. Você que não recebeu o legado de alguém da sua família, sabe por quê? Porque o Senhor te levantou para fazer o legado nas próximas gerações. O Senhor te escolheu e te levantou para abençoar a tua linhagem. A exemplo de Eunice em Atos capítulo 16, fica muito claro que somente elas eram cristãs. Elas se converteram provavelmente em uma viagem missionária de Paulo. Mas em Atos capítulo 16 fica muito claro que o pai de Timóteo era quê? Era um grego. Então muito provavelmente não cria em Deus. Não cria em Cristo Jesus. E eu sei que hoje, na sociedade moderna, a quantidade de mães solteiras que existem está a crescer cada vez mais. Essa é a realidade. Mas não te preocupa, não. Porque é o Espírito Santo que te capacita para abençoar a tua geração, para abençoar os teus filhos.
para ensinar a palavra, para deixar uma linhagem de fé viva, sincera e verdadeira sobre a tua geração. Você recebe essa palavra? Amém. Segundo ponto, e vou ser muito breve, para encerrar. Se a nossa fé, nós recebemos, nós vivemos e nós devemos transmitir. Amém? Ok. Mas nós devemos transmitir essa fé autêntica, uma fé verdadeira em Cristo Jesus. No versículo que nós lemos, eu vou reler todo ele. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou na tua avó Lóide e também na tua mãe Eunice. E estou certo que também habita em ti. E eu quero chamar aqui a atenção a uma palavrinha muito importante. Habita. Eu estou certo que essa fé, ela habita em ti. Não é uma fé passageira, não é algo transitório. Essa fé, ela não pode ser forasteira. Ela precisa habitar. Percebe? Percebe onde eu quero chegar? Ela precisa habitar. Porque essa fé, quando ela habita, ela não é transitória. Ela não é passageira. Por quê? Porque ela habita. Há uma referência. Não estou a falar de religiosidade. Não estamos a falar de performance. Nós estamos a falar de aparências. Mas é uma fé que habita. E por habitar, ela transforma. E por transformar, ela está firmada contra qualquer intempéries e crise, seja financeira, sejam guerras, seja perseguições, seja o que for. Ela resistirá, porque é uma fé verdadeira. A fé que habita em Timóteo faz com que Paulo reconheça que Timóteo tem algo diferente nele. E eu quero ler com os irmãos Atos capítulo 16, eu vou ler a partir do 1, 16, e fala assim: E chegou também a Derbe e Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo. Havia um discípulo chamado? Ok. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Ok? E os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse. Tomou-o então e o circuncidou por causa dos judeus que viu na região, porque sabiam que o pai dele era grego. Mas o que eu quero falar para os meus irmãos é que essa fé viva, autêntica, que nós transferimos e que nós transmitimos para os nossos filhos, que nós investimos tempo, que nós investimos neles, nessa geração, é uma fé autêntica em que todos ao seu redor dão testemunho. E que todos ao seu redor falam de que é fé em Cristo Jesus. É muito mais do que a aparência, meus irmãos. As pessoas reconhecem, as pessoas sabem quando eu vivo de aparência, de máscara, mas as pessoas também sabem quando a minha fé é autêntica e verdadeira. Meus irmãos, a fé verdadeira, a fé viva, ela é presença, não é performance. É presença de Deus. Não é performance aos domingos. Ela é presença na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo, manhã, tarde, noite, dias bons, dias maus. É presença de Deus.
Essa fé autêntica independe do ambiente a qual nós estamos inseridos. E para encerrar, eu quero deixar uma pergunta para cada um de nós. De fato, a minha fé, ela é habitada ou apenas exibida? Essa fé verdadeira, essa fé autêntica, ela habita de fato em mim? Meus irmãos, não, por favor, não entendam errado. A fé autêntica, a fé sincera, a fé viva, a qual nós estamos a ler e a estudar aqui, ela não nos impede de errar, de falhar e de pecar. Não, não é isso. Nós continuaremos a pecar, nós continuaremos a errar. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos carne, nós somos pecadores. Ponto. Tá certo? Mas uma fé que habita, ela não é perfeição, é coerência. Senhor, pequei. Me perdoa. É uma fé que reconhece o seu pecado. Mas é uma fé que pede perdão e que muda atitudes. A verdade, meus irmãos, é que a fé que nós recebemos é um presente, é graça de Deus. Mas a fé que você vive é uma escolha sua. A fé que nós recebemos é graça, é um presente de Deus. Mas a fé que você vive é uma escolha sua. Se você irá ou não transmiti-la para os seus filhos e para as pessoas que estão à sua volta, também é uma escolha sua. Mas o nosso dever e a nossa lição, como nós vimos aqui, é deixar um legado para as próximas gerações. Não saia daqui sem decidir que a fé que habita em você é uma fé verdadeira. Não saia daqui hoje sem decidir que a fé que habita em você não irá morrer em você, mas será transmitida para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e demais gerações.